Olá pessoal do terceiro ano, como estão todos? Espero que bem. Vamos retomar aqui as nossas aulas de Sociologia nesse terceiro bimestre, retomando um pouquinho sobre o assunto que nós já tratamos nas aulas anteriores. Na nossa última aula, nós conversamos a respeito do momento 2 do caderno do aluno, que está na página 81, onde eu pedi que vocês fizessem um exercício a respeito do rei autoritário, o rei que de alguma forma tinha ali o seu próprio, ele mandava e desmandava, ele se confundia muito com a questão do Estado. Agora no momento 3, que está na própria página 81 do caderno do aluno, de vocês, a gente vai falar um pouquinho a respeito do sistema político brasileiro, tá certo? Então vamos lembrar que o Brasil ele já foi uma monarquia. O Brasil, em seu tempo de colônia de Portugal, fazia parte de um reino. Depois, com o advento da independência proclamada por Pedro I, passamos a ser um reino independente, o Reino do Brasil. Depois tivemos o segundo reinado com Pedro II até a proclamação da República por Deodoro da Fonseca. Então vejam bem, cada sistema de governo tem suas peculiaridades. O sistema de governo que nós temos no Brasil hoje, ele pressupõe uma participação muito ampla da população e da sociedade, certo? Nós vivemos aqui, gente, o processo do pluripartidarismo. Nós temos vários partidos políticos, onde cada partido tem a sua ideologia, a sua proposta, a sua forma de ver, sua forma de governar, Não foi sempre assim durante o período republicano brasileiro. Nós tivemos, desde a proclamação da República até os dias de hoje, aí alguns períodos, Nós tivemos, por exemplo, o período entre 1964 e 1985, período em que o Brasil foi governado por militares, em que não havia esse monte de partido político, o tipo de eleição era outro, eleições indiretas e tudo mais, tá? E aí, em 85, com a abertura política, a coisa voltou a ter mais participação da sociedade como uma maneira em geral, tá certo? Agora, isso não é privilégio do Brasil. Por exemplo, Cuba, China, não tem pluripartidarismo. Lá só existe um partido, Partido Comunista. São países onde um único sistema político é vigente e é regente. Não se disputam eleições nesses países, Aqui no Brasil, na Alemanha nazista também foi assim. Na Alemanha nazista, quando Adolf Hitler chegou ao poder, ele acabou com os outros partidos políticos. Só poderia haver um partido político naquele país, naquele período, que foi o Partido Nazista. E por aí vai. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, lá existem basicamente dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Um tem uma ideia claramente defendida, o outro tem outra ideia claramente defendida. Gente, vocês fazem ideia de quantos partidos políticos existem no Brasil? O Brasil tem registrados no Tribunal Superior Eleitoral 33 partidos políticos, tá? Que vão desde o partido registrado número 1 lá, que é o MDB, que foi originado no Movimento Democrático Brasileiro, lá atrás. A data de deferimento do seu registro é de 1981, é muito antigo. Depois nós temos o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, também que é de 81, e o PDT, que são de 81 também. Então vocês vejam que esses são os partidos mais antigos do Brasil, com registros lá no TSE. Depois vem o Partido dos Trabalhadores, que é de 82,
O Democratas, que hoje se chama Democratas, mas já teve outros nomes antes, que é de 1986 e por aí vai. O último partido registrado aqui no Brasil se chama Unidade Popular, UP, que é um partido que foi registrado em 10 de dezembro do ano passado. É um partido que não tem nem um ano ainda, é o partido de número 80. Então vocês vejam, o Brasil tem 33 partidos políticos, isso é normal? Será que todos esses partidos carregam em si a vontade de fato de mudar alguma coisa? Eles têm propostas ideológicas, eles defendem algo que é pautado numa agenda, numa proposta séria de governo? Ou são somente partidos políticos que são criados para se aproveitar da lei brasileira, que prevê que partidos políticos têm verba pública, prevê que partidos políticos têm direito a uma série de coisas que extrapolam as ideologias políticas, as condições de proposta de governo de fato, para se tornarem meramente negócios. Mas enfim, aqui no Brasil a gente trabalha com o sistema do pluripartidarismo, onde muitos desses partidos agora nas eleições para prefeitos e vereadores estarão disputando o voto das pessoas nas cidades, né? E vocês sabem como é que funciona o sistema eleitoral brasileiro? O sistema eleitoral brasileiro é muito simples. O partido ele lança o candidato, né? Esse candidato ele pode ser o candidato de um único exclusivo partido, ou ele pode ser candidato de uma coligação, onde vários partidos se juntam, um partido maior encabeça e alguns partidos menores dão suporte, dão apoio, entram com recursos, entram com candidatos. E no dia da eleição nós vamos lá, escolhemos um candidato que muitas vezes por conta desses acordos acabam trazendo para o cenário político aqueles candidatos que fazem parte da coligação, né? Existem casos aí, é uma coisa chamada coeficiente eleitoral, enfim. Muitas vezes um candidato que é extremamente bem votado no voto direto pela população, ele acaba não sendo eleito, porque nas contas que o sistema político brasileiro faz, uma coligação que tem lá um candidato majoritário, ele acaba levando com ele candidatos que tiveram menos votos, mas que são eleitos no lugar daquele outro que não fazia parte de uma coligação e que teve mais votos. Esse é o sistema eleitoral brasileiro, é um sistema complexo, talvez um dos mais complexos do mundo, tá bom? Mas a gente já trabalha dessa forma há algum tempo. Eu, desde que eu me conheço por gente, desde a minha primeira votação, quando eu fiz 18 anos, e fui lá e tirei o meu título eleitoral, que as coisas funcionam assim. É natural? Não. É normal? Não. Lembrem-se que eu peço sempre para vocês, vamos desenvolver o olhar crítico, vamos desenvolver o estranhamento, e não é possível a gente achar que é normal a população ir lá no dia da votação, escolher um candidato, votar nele e muitas vezes ele não ser eleito por conta de um sistema político que privilegia um candidato que tem menos votos, porém ele faz parte de uma coligação que leva para um resultado melhor aquela candidatura. Então, tudo a gente tem que questionar, pessoal. Tudo a gente tem que questionar. Outra coisa que a gente tem que questionar também é a questão ideológica. O que um partido defende? Qual é a proposta dele?
E dessa forma, os seus candidatos também. Né? Isso faz parte do amadurecimento político. O pessoal fala muitas vezes que nós não devemos discutir política. Política, religião e futebol não se discutem. Concordo que religião é um assunto bastante complexo e que as opiniões e as crenças das pessoas têm que absolutamente serem respeitadas, né? Futebol também não se discute, cada um torce pro time que quer, né? Ninguém vai me convencer a mudar o meu time, né? Eu nasci de um jeito, passei a minha infância, a minha adolescência de um jeito e ninguém vai mudar o meu critério de escolha para isso. Política, nós temos também as nossas ideias, nós temos os nossos valores. A esses valores nós damos o nome de ideologia. O que é ideologia? É o ideal, é onde eu quero chegar, onde é o meu patamar ideal, ideologia, ideia. Então, assim, eu, a partir do pressuposto que eu tenho ideias, que eu tenho ideais, que eu tenho valores, eu vou procurar algo que represente isso, que fale com isso, né? Então, quando a gente vai escolher um candidato, a pessoa do candidato, que é o nome que a gente vai colocar lá, né? O número que a gente vai escolher, ou o partido político em que a gente vai votar, a gente tem que levar isso em consideração. E como eu desenvolvo os meus ideais? Como eu formo a minha ideia? Como eu sei se aquilo é interessante ou não? Como eu desenvolvo isso em mim, gente? Estudando, pesquisando, indo atrás, vendo referências, abrindo o leque de percepções que nós temos, estudando a sociedade. Então, esse ano aqui a gente está indo aí para o final do ano, estamos encerrando praticamente esse terceiro bimestre e estamos aí às portas do processo eleitoral, né, que se iniciou de fato no último domingo de setembro, com publicação das candidaturas, os números e tal, para daqui a algum tempinho o pessoal ir lá na sua sessão eleitoral e escolher os seus candidatos para os cargos de vereador e prefeito. Então, é muito interessante que a gente pense nisso, para que isso seja um norteador da vida da gente, para que a gente não seja massa de manobra, para que a gente não seja manipulado, né, por ninguém. Pessoal, em nenhum segmento da vida, eu não defendo nenhuma ideologia, não defendo nem outra ideologia. Eu defendo a ideia de que nós temos que pensar, tá? Eu defendo a ideia de que nós temos que ter o nosso próprio raciocínio, o nosso próprio modo de enxergar o mundo, de enxergar a sociedade na qual nós estamos inseridos. Então eu deixo um convite para vocês, tá? Nós deveríamos, se estivéssemos no nosso período de aulas normal, com aulas presenciais e o professor aí junto de vocês na sala, nós iríamos organizar uma eleição dentro da nossa sala. Nós iríamos pensar um pouquinho e desenvolver partido político, ideia, ideologia, a formação de partido, e cada um defenderia a sua ideia e faríamos uma eleição. Porém, como nós não temos essa condição hoje por conta do nosso distanciamento, eu vou deixar um exercício para vocês, tá bom? Na página 81, nós temos aqui 3 pontos que foram destacados no texto, tá? As condições partidárias no período da ditadura brasileira, que teve início em 64 e perdurou até 85, características do bipartidarismo. Só existiam 2 partidos nessa época, MDB e Arena.
Guardem esses nomes, MDB e Arena. As características do unipartidarismo em um país de sua escolha, seja na atualidade como Cuba, ou a China, a Coreia do Norte, lugares onde existe somente um partido, tá? Ou seja no passado, como no caso da Alemanha nazista que eu já citei, né? Que entre 33 e 45, 33 foi quando Hitler assumiu o poder, 45 foi o final da Segunda Guerra Mundial, com a queda do sistema de governo nazista, tá? E o pluripartidarismo, que é o sistema que o Brasil vive hoje. A grande maioria dos países democráticos tem um certo pluripartidarismo, tá? Partidos de extrema-direita, partidos de direita, partidos de centro, partidos de esquerda, partidos de extrema-esquerda, tá? Então vocês vejam, nós temos basicamente 5 condições ideológicas: extrema-direita, direita, centro, esquerda, extrema-esquerda. Dentro de cada um desses 5 canais aqui, eu posso ter quantos partidos forem necessários, quantos partidos aquele país, aquelas pessoas, aquela sociedade achar que devem ter. O importante, pessoal, é que esses partidos tenham de forma muito clara quais são as suas ideias e quais são as suas ideologias, né? Você pega um partido de extrema direita, por exemplo, pega um partido de extrema esquerda, que são os dois opostos da nossa lista, eles têm que defender obrigatoriamente os seus ideais de forma bem contundente, né? Espera-se isso, porque a questão da proposta do partido, a proposta política, tem que ser muito clara, para que a gente possa entender essa proposta e se identificar ou não com ela, tá certo? Então, com base nesses 3 itens aqui, o que nós vamos fazer, pessoal? A gente vai fazer uma pesquisa, né? Então eu quero saber o que é extrema-direita. Pesquisar na internet, vamos colocar lá, extrema-direita. Aí vocês vão ter lá alguns partidos políticos no mundo. Aqui no Brasil, nós já tivemos. Hoje nós não temos, mas nós já tivemos. Extrema-esquerda, vocês vão procurar lá e vão saber o que é isso. Partidos com fidelidade absoluta de ideias com o comunismo antigo da União Soviética, lá do pré-Segunda Guerra e tudo mais. O que é isso? O que é extrema-direita? O que é extrema-esquerda? O que cada um deles defende? São pontos antagônicos, são os 2 polos de ímã, tá? Extrema-direita e extrema-esquerda. O que é direita, o que é esquerda e o que é o centro, o que é um partido, uma ideia, uma ideologia de centro, moderada. Para onde ela vai? Quais são os seus principais pontos de defesa? O que ela propõe para o governo de um país? Então eu quero que vocês pesquisem acerca disso, tá bom? Vamos fazer, pode fazer no caderno, escreve, tira foto, manda para o professor, pode pôr lá no Classroom, como vocês acharem melhor, tá bom? Vamos lá? Até a próxima, pessoal!